que significa quando falamos, né, principalmente a partir de Bauman, o amor líquido? Significa, em resumo, laços frágeis, marcados pela lógica do consumo. Uso enquanto me satisfaz. Descarto quando deixa de me servir. Esta é mais uma aula, é a segunda aula do percurso, né? Mundo em Análise, Mundo sob Análise, aqui no nosso canal Psicanálises. Este canal surgiu pela ideia, né, de colocar em formas de aulas online um percurso analítico que eu fiz para apresentar em trabalho. Eram 20 aulas, né, sugeridas, 20 aulas sobre o tema, né, da análise do mundo, o mundo sob análise, o mundo em análise. Então, este canal atende a esta demanda de colocar estas aulas disponível para quem desejar, esta visão, né, de mundo, do mundo a partir da psicanálise. Meu nome é Rogério, eu sou psicanalista, atendo em Porto Alegre, e meu trabalho é principalmente com casais, mas atendo também análise individual, e tenho uma grande estima, uma grande paixão pela psicanálise, isso já há mais de 30 anos. Se você quer continuar assistindo, né, esses vídeos, estas aulas, ter acesso à continuidade dessas aulas, inscreva-se no canal, porque a ideia é todos os dias ir postando uma aula por dia, até o curso ficar completo, e depois a gente vai prosseguir na análise do mundo, no mundo sob análise. Além das aulas, tem as crônicas diárias também, que fazem parte desse projeto, desse percurso psicanalítico. Então inscreva-se no canal, no final do vídeo também deixe sua curtida, e hoje o tema é amor líquido, desejo sólido. O amor sempre é tema, né, da psicanálise. E o amor, ele tem as suas peculiaridades, porque ele é quase uma pulsão do ser. Ele é quase uma pulsão do sujeito. Já Freud, em 1914, na obra, ou no texto sobre narcisismo, ele diz que amar implica descarregar energia libidinal do eu para o objeto, porque esta é a demanda do amor. Então, mas nas relações contemporâneas, esse movimento do eu para o outro, ele é fragilizado. Aliás, o amor, primeiramente, ele nasce do eu para o eu, no eu, para então depois transformar num movimento para o outro, no deslocamento desse desejo para o objeto. E o desejo, como Freud coloca, é uma demanda, né, uma energia libidinal. E esse movimento na contemporaneidade, ele se tornou muito fragilizado. Então teme-se investir demais e perder. Teme-se entregar-se ao outro e ser descartado. Então, como o sujeito hoje se caracteriza? Por este medo de investir demais e acabar se perdendo, ou perder este investimento, desperdiçar este investimento. Teme-se então a se entregar e ser descartado. É isso que Bauman chama de amor líquido. Laços frágeis, marcados pela lógica do consumo. Uso enquanto me satisfaz. Descarto quando deixa de me servir. O campo amoroso, ele torna-se permeado por aplicativos de encontro. Estão aí, né, os Tinders e outros aplicativos, tantos outros aplicativos. Aqui mesmo, na minha cidade, existe um aplicativo de encontros de pessoas casadas. Na última vez que eu fiquei sabendo, né, lendo o assunto, me inteirando do assunto,
para estudos, inclusive, havia mais de 250 mil pessoas inscritos, cadastrados nesse aplicativo de encontros amorosos entre pessoas casadas. A regra ali é que as pessoas fossem ou sejam casadas. A cidade é aqui perto de Porto Alegre, ela tem, se não me engano, cerca de 170 mil pessoas, 100 mil habitantes. E o aplicativo que é daquela cidade, então tinha 250 mil inscritos, 250 mil cadastrados. Então o campo amoroso ele torna-se permeado, marcado, atravessado por aplicativos de encontros, onde a abundância de opções gera uma ilusão de liberdade, mas também um vazio infinito de escolha infinita. Esse vazio infinito é provocado pela possibilidade de escolha infinita. Por mais que o sujeito escolha, ele não vai conseguir escolher tanto quanto o seu desejo, quem sabe, demande. Então é uma ilusão vazia de que esse desejo, esse campo amoroso, né, esse movimento amoroso, ele vai conseguir ser suprido nas suas demandas. Então, do ponto de vista psicanalítico, essa tensão do sujeito neste mundo contemporâneo, marcado por essa característica de fragilidade, nós temos aqui uma tensão essencial, porque o amor pede reconhecimento e fusão. Ele quer proximidade, ele quer continuidade, ele quer cuidado. O amor exige proximidade, exige continuidade e exige cuidado. O amor exige a demanda do outro. O amor é falta, e esta falta vai em busca do objeto, porque o desejo é sempre o desejo do objeto. O desejo é sempre o desejo pelo outro. E esse desejo, então, também pede alteridade, ele pede a correspondência, ele pede sentido, ele pede significado, ele pede isso. O amor pede essa característica, né, também de identidade. Então, ao mesmo tempo que ele pede reconhecimento, que ele pede proximidade, que ele pede continuidade, cuidado, ele também pede alteridade, ele exige distância, ele exige diferença e ele exige mistério. Ele exige a possibilidade do encontro, da descoberta contínua deste movimento. Então o amor tende a buscar fusão e segurança. Mas ele pede então isso, ele pede reconhecimento, ele pede continuidade e certa ilusão de completude. É por isso que muitas vezes o amor se ancora, isso é quase uma regra, ele se ancora no respeito, no cuidado, na repetição, de gestos que confirmam a presença do outro e dão consistência ao vínculo. O amor pede essa consistência. E Freud já notava essa dimensão quando falava da ligação libidinal, do investimento constante no objeto amado, como forma de estabilização psíquica. Porque o amor, o movimento, ele tende a organizar o sujeito em primeira instância, até que o próprio amor, até que as próprias demandas desorganize tudo, para que então essa organização ela seja permanente, ela seja uma exigência de permanência, para que o próprio amor não se desgaste, o próprio amor não se dilua, não se dissipe no ar, porque o amor sendo um movimento do libidinal, o amor sendo um movimento de falta do sujeito, ele não é sólido, ele não é uma coisa sólida, ele é um movimento, ele é um envolvimento, ele é uma solicitação, ele é uma demanda de entrega. O desejo, porém,
ele se alimenta da diferença. Ele não só se mantém na medida em que o outro é plenamente possuído e nem decifrado. Lacan enfatiza isso de uma forma muito própria ao dizer que o desejo é desejo do outro. O desejo é desejo do outro. Não do objeto em si, não da coisa em si, mas da alteridade que nele escapa. Daquilo que nunca pode ser reduzido à apropriação amorosa. O amor não é posse, o amor não é possuir. Amar não é possuir. O desejo ele quer possuir. O desejo, acho que foi Goethe, né, que tem lá aquele conceito, o desejo vai em busca da satisfação, mas quando está satisfeito ele diz que saudade do desejo, de desejar. Então o desejo ele nunca se satisfaz, o desejo ele está sempre demandando desejo, desejo demanda desejo. Então o erotismo nesse sentido exige que o mistério permaneça. É por isso que o amor ele precisa acomodar o desejo. Então muitas vezes amamos um outro, mas vamos desejar um terceiro, porque o desejo não se satisfaz, mas o amor tende a disciplinar, a colocar esse desejo, né, no lugar. E é nesse ponto que entra a frase célebre, estudada, sempre mencionada do Lacan: não há relação sexual. O que ele indica é que não existe complementariedade. Não existe complementariedade perfeita entre dois sujeitos. Sempre há um resto, sempre há uma falta, sempre há um hiato, sempre há uma falta que não se fecha. O encontro amoroso é parcial, porque ele é atravessado por essa impossibilidade estrutural. Porque se o amor se completasse, se uma relação sexual, por exemplo, trouxesse a satisfação total do desejo, que seria a morte do desejo, não haveria outra. Porém, quando a relação sexual ela é, né, quando o sexo, por exemplo, entre um casal, entre duas pessoas que se amam, entre duas pessoas que se desejam, vamos dizer assim, eles vão estar no ato, eles vão estar fazendo o sexo, vão estar tendo a relação amorosa, mas vão continuar desejando, porque então a satisfação daquele desejo, na verdade, é alimentar o próprio desejo para continuar desejando. Então é nesse ponto que o encontro amoroso ele se torna uma impossibilidade estrutural, porque ele vai continuar sendo busca, ele vai continuar sendo elaborado e nunca vai chegar ao ponto de ser aquilo que a gente chama de copo cheio. Mas sempre vai ser falta, sempre vai ser demanda. O problema contemporâneo é que marcado pela lógica do consumo e da descartabilidade, a dificuldade em sustentar esse vazio. Em vez de suportar a falta, condição essencial, primordial, estrutural do desejo, muitos buscam soluções imediatas ou imediatistas, trocam de parceiro, anestesiam-se em distrações, reduzem o encontro à performance, reduzem o encontro ao que se pode ser feito. E alguns casais já casados ou com uma relação mais ou menos estável, para que esse desejo ele tenha, né, um significado além da falta, eles buscam, por exemplo, abrir a relação, o poliamor, enfim. Isso tem grandes chances de não dar certo, de diluir o próprio desejo, de estigmatizar o desejo, de marcar o desejo, de atravessar o desejo por alguma coisa que seja totalmente no nível do descartável. O risco, então, dessas tantas opções, desses tantos movimentos, é matar o desejo em nome da segurança ou em nome da plena satisfação, e assim sufocar o amor em nome do desejo e da excitação. Por isso,
nós vivemos frágeis amores e amores frágeis, amores descartáveis, amores descartados. A maturidade amorosa, portanto, ela talvez ela consiga, né, em poder habitar essa tensão sem querer resolvê-la, mas permitir que o amor ele dê chão, mas sem eliminar a alteridade ao desejo, sem eliminar essa possibilidade que o desejo não vai ser satisfeito. Isso é normal, isso não tem problema nenhum. E deixar que o desejo irrompa, mas sem dissolver o vínculo amoroso. E canalizar esse desejo, que seria solto, bailarino, ao próprio parceiro, né? Aquele outro a quem eu escolho todos os dias. Então, trata-se de aceitar também que o outro nunca será totalmente meu e que eu não consigo controlar o outro, o desejo do outro, porque o amor não caminha nesse campo da dominação. E é justamente por isso que ele continua desejável. É justamente por isso que desejamos e continuamos desejando. Então a dificuldade contemporânea é sustentar essa falta sem cair no imediatismo ou no descarte. E por isso que nós, analistas, nós ouvimos na clínica queixas de traição, adultério, relacionamentos líquidos, fui descartado, estou sendo descartado, acho que ele ou ela não me ama mais. E o sofrimento diante dessas relações, eles acabam, né, terminando sem elaboração de luto, porque eles são tão descartáveis, a fila anda, como se diz. Então, existe essa tensão, essa confusão entre desejo e consumo. E amar ou usar, amar e usar. Amar é usar, então o certo é que amar não é abusar. E isso é uma questão muito relevante. Então, como ajudar, né? Como ajudar esse sujeito que vem, como podemos ajudar esse sujeito que vem a revalorizar o vínculo amoroso sem negar a falta que o desejo exige? Como ajudar esse sujeito perdido, né, neste amor, nesse desejo sem alteridade, nesse amor sem alteridade, nesse amor sem a valorização de si ou do objeto que se ama? Então, eu quero apontar aqui nesta aula 4 caminhos possíveis, né, em chave psicanalítica e existencial, para ajudar o sujeito a revalorizar o vínculo amoroso sem apagar a falta necessária ao desejo. Primeiro, reconhecer, né, ajudar o sujeito e esse ajudar não é impor regras. O analista, óbvio, não vai impor regras, não vai dizer o que fazer, mas ajudar na elaboração do sujeito, que ele chegue a partir da abertura do seu inconsciente, das suas demandas, chegar a esses caminhos. Reconhecer a incompletude como condição do encontro. Ajudar o sujeito a aceitar que o amor não preenche todas as faltas. A sustentar essa incompletude sem negar o desejo e sem transformar o amor numa busca mais ainda de sentido e transformar isso num vazio. Então, sustentar essa incompletude permite dar valor ao que se tem sem exigir do outro uma totalidade impossível. O vínculo se torna mais realista se eu não exigir do outro que o outro me complete. E paradoxalmente isso torna o amor mais livre e ao mesmo tempo mais responsável. Então é preciso que o sujeito diferencie também entre cuidado e fusão. A fusão seria a obrigação, a fusão seria o domínio, o transformar o uso em abuso. Então o cuidado amoroso não precisa ser confundido com simbiose, com fusão. Por isso é preciso revalorizar, né, o amor, ressignificar o amor, e revalorizar o amor é também aprender a oferecer presença sem sufocar o espaço do outro. Essa separação abre terreno, então, para que o desejo continue vivo, pois preserva a diferença, pois preserva o valor do outro, pois preserva o mistério, pois preserva
A busca contínua, pois preserva que o amor seja um caminho e não um ponto de chegada. Uma outra busca e que se perdeu é cultivar a linguagem do desejo no cotidiano. O vínculo amoroso, ele é nutrido pela palavra. O desejo, ele se esvai quando falta a palavra. Então, o vínculo amoroso, o desejo amoroso, ele pode ser nutrido pela palavra, pelo jogo, pela surpresa, pela curiosidade, pela busca do mistério, pelo mistério constante. E ao manter esse mistério, a renovação do cotidiano, evita-se que o amor se torne apenas rotina, permitindo que o desejo se expresse dentro da relação e que um e outro manifeste o desejo pelo outro e continue desejando, e sempre que o desejo for satisfeito, é sinal de que ele está se renovando para continuar desejando. Esse é o caminho, é a relação, é a ligação entre amor e desejo. E, finalmente, é preciso trabalhar a idealização e o narcisismo do sujeito. Grande parte das frustrações do sujeito contemporâneo vem da expectativa de que o outro seja tudo, que a busca, né? E aí tem também a questão da fantasia do amor que me completa, do amor que vai me realizar, do amor que vai suprir todas as minhas carências, todas as minhas demandas. E é justamente isso que às vezes se promete em grandes romances, onde o perfeito chegou, né? E temos aí então o príncipe encantado que beija a princesa e eles vivem felizes para sempre. E esta fantasia, ela tende a ser frustrada quando a realidade mostra uma realidade de luta, de busca, de permanência, de encontro contínuo e continuado. Então é preciso reduzir essa exigência narcísica, e essa redução, esse ato, esse movimento de reduzir a exigência narcísica ajuda a reencontrar o amor no real, no imperfeito, no falho, no parcial. Assim a falta deixa de ser ameaça e se torna vida, se torna motor do desejo, e se torna um antídoto contra esta frase que marca esses tempos de fugacidade, de aleatoriedade, né, de transitoriedade, de frugalidade, de falta de profundidade, de superficialidade real, que é o que marca esses relacionamentos. E então essas elaborações ajudam a evitar esta frase, né? Uso enquanto me satisfaz, descarto quando deixa de me servir. Então o desejo sempre é real, o desejo sempre é sólido, mas o amor, ele se torna líquido quando eu descarto o real, descarto a possibilidade de que o amor seja esta falta que eu levo ao outro. Eu te dou a minha falta e você me dá a sua. Eu recebo a sua falta e você recebe a minha. Essa foi a segunda aula, então, do nosso percurso, O Mundo em Análise, O Mundo sob Análise. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. E se você gostou, deixa aí o seu like. Se você quer continuar assistindo, né, as próximas aulas, os próximos conteúdos, também inscreva-se no canal Psicanálises. Até o próximo vídeo.